Salve, salve turma! Um excelente final de semana aí para todos vocês. São aproximadamente 7 horas da manhã aqui no horário de Brasília. Hoje, sábado, dia 14 de janeiro. O movimento do Bitcoin nessa semana tem sido extraordinário. Bitcoin entregando quase 20% de valorização. Aliás, já chegou a entregar um pouquinho mais que isso. Vem realizando agora um pouco. E aí, algumas circunstâncias, né? Tem gente já apontando, indicando aí reversão de mercado, ou seja, que estaríamos entrando aí em um possível ciclo de alta. Já de bate pronto, sinceramente, não acredito que o ciclo de alta chegou. Contudo, possivelmente já tenhamos decretado o fundo majoritário dessa queda. A gente vem apontando no decorrer das nossas últimas transmissões que o Bitcoin, para abrir novos fundos, como por exemplo 12, talvez 10 mil dólares, teria que ter ali provavelmente um cisne negro acontecendo dentro do mercado. Se o Bitcoin no semanal conseguisse consolidar acima das regiões que nós vamos mostrar para você, mesmo com novos cisnes negros, talvez a gente volte a retestar o fundo, que é ali na região dos 15.460 dólares, 15.500 dólares aproximadamente. Bom, eu particularmente, e vou mostrar também aqui de forma detalhada para vocês, acredito que o nosso fundo poderia estar ali dentro de talvez 13 a 14 mil dólares. Não acredito que a gente vá visitar, por exemplo, regiões maiores que essas, sem acontecer, óbvio, alguma coisa muito drástica, como por exemplo o Tether, a Binance ou até mesmo o DCG, que é o gestor da Grayscale, que porta mais de 600 mil bitcoins, quebrar. Sim, uma grande coisa, digamos assim, acontecendo e trazendo algo muito drástico para o mercado, é pouco provável que a gente veja uma quebra tão grande do mercado como um todo. Para isso, antes mesmo da gente mostrar até o próprio cenário técnico do Bitcoin, quero começar mostrando para vocês aqui o total CryptoCap, o valor total do mercado cripto neste exato ponto, e observações bem importantes. Temos um topo histórico que coincide ali com uma máxima de 3 trilhões de dólares. Nós chegamos a alcançar uma região de fundo nessa queda, no qual batemos uma mínima de 727 bilhões de dólares. Neste exato momento, o mercado cripto, né, o total de valor do mercado chegou ali a uma máxima de 964 bilhões de dólares, resistindo ainda a superar o 1 trilhão de dólares. Contudo, esse movimento é muito importante. Uma outra coisa que também nós precisamos considerar também antes mesmo de ver o próprio BTC é a dominância do Tether, a principal stablecoin do mercado. E percebam que temos uma queda drástica, inclusive para uma região de topo histórico, tá, do Tether em termos de dominância, e agora vemos aí uma queda nas últimas 2 semanas de dominância, na dominância do Tether, de aproximadamente aí 17, quase 20% também nesse movimento. Será que estaríamos já numa alt season? Bom, o que é alt season, caso você não conheça, é aquele movimento do mercado onde as altcoins elas disparam de uma maneira, digamos que extraordinária em comparação com o Bitcoin. Quando eu trago vocês aqui, por exemplo, para o próprio CoinMarketCap, percebam uma coisa que é muito importante. Bom, Bitcoin vem subindo aí aproximadamente 21% nessa semana. O próprio Ethereum, que vinha mostrando uma boa dominância contra o Bitcoin, ou seja, o Ethereum vinha se valorizando de uma forma muito interessante contra o Bitcoin, não conseguiu fazer um movimento nos últimos 7 dias, por exemplo, mais alto do que o BTC. Quando a gente pega as principais altcoins do mercado, poucas tiveram aqui uma performance tão excelente em comparação com o Bitcoin. Um caso delas, inclusive, é a própria Solana, que vai fazendo aí quase 70% de alta, depois de, óbvio, cair muito. A Solana foi um ativo que desvalorizou demais por conta ali da questão da FTX. Um outro ativo que também vem inclusive quase dobrando o valor da performance do Bitcoin, é a Avalanche, 42% nos últimos 7 dias. O mercado está dando neste exato momento uma realizada considerável, tá? Considerável em termos de algo que é muito comum. Temos ativos aqui, ó, como Shiba Inu realizando 7,5%, outros
como a própria Solana, 4,8%, ou a Dogecoin, 6%, até porque o movimento de alta do mercado foi muito forte. E percebam também, o Bitcoin está caindo apenas 2%, então não estamos ainda entrando em uma alt season, que seria aquele movimento onde temos as altcoins disparando de uma maneira muito forte numa disparada do Bitcoin. Esse movimento ainda não me indica, pelo menos para mim, esse movimento de alta que nós tivemos, não me indica ainda uma reversão de mercado, porque todo esse movimento ele está consistido em cima do Federal Reserve, que agora passa a ter, ou pelo menos traz um discurso, uma narrativa onde eles estarão abrandando o aumento das taxas de juros. Todo esse movimento de alta do Bitcoin, ele começou junto com o mercado, com os mercados acionários, agora em 2023, muito por conta da expectativa de um ano mais pelo menos equilibrado no sentido de aumento das taxas de juros. E o próprio Federal Reserve já disse que não vai aumentar as taxas de juros de forma tão agressiva como foi em 2022. Contudo, no último discurso do Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, ele falou que, primeira coisa, o Banco Central norte-americano está totalmente descorrelacionado das expectativas políticas. Então, em teoria, ele não precisa estar dando nenhuma satisfação para político nenhum e o trabalho será feito. Segundo, ele disse que não estava tão preocupado com a questão do desemprego, que é uma coisa que afeta diretamente as famílias. Então, se fosse necessário para conter a inflação, aumentar o índice de desemprego, porque quanto mais você contém a taxa de juros, mais difícil fica acesso ao crédito, e é claro que com uma dificuldade maior de acesso ao crédito por parte tanto das pessoas quanto das empresas, existe uma maior dificuldade de geração de empregos. Então, diante de todo esse exposto, a gente começa a perceber duas coisas. Primeiro que a inflação ainda está muito alta, mesmo vindo inclusive dentro da expectativa para dezembro, 6,5%. Muito provavelmente nós teremos aí um aumento de taxas de juros para conter a inflação, contudo, parece que de alguma forma começa a surtir efeito os aumentos agressivos que tivemos lá em 2022, mas ainda estamos muito distante da taxa-alvo, que são 2%. Esse movimento do mercado está muito interligado a isso. O próprio Jerome Powell já disse que 2023 não será um ano de economia em uma performance muito bonita, que aliás, que 2023 seria um ano muito fraco. Então, muito cuidado, né? Alguns especialistas ou alguns analistas já dizem em reversão de mercado, outras pessoas dizem que é apenas um bull trap. Eu particularmente considero alguns fatores que tenho compartilhado aqui no YouTube, aqui no canal, sobre o Bitcoin, que eu demonstro para vocês neste exato momento. Partindo aqui então para os dados do BTC, considerações que eu faço a partir deste momento, então, para o Bitcoin são as seguintes, tá? Primeiro fator que eu quero que vocês entendam se a gente considerar pelo menos aí a quebra do mercado ali a partir de junho do ano passado, que é quando a gente sai daquela posição de aproximadamente ali aquela região dos 28 mil dólares e vamos visitar aí os 17 mil, depois os 15 mil com a quebra da FTX, entendam o seguinte, parece que no semanal, e somente parece, que no semanal estamos sim fazendo um movimento de rompimento dessa cunha descendente, e é muito importante esse movimento. Se esse movimento aqui, ele não for, abre aspas, resistido, né, ou seja, não se encaixar novamente dentro dessa resistência, e aí nós temos aí ainda o sábado e o domingo para encontrar a performance do Bitcoin. O Bitcoin, o ideal é que sim, ele consiga fechar aí acima pelo menos dos 19.500 no decorrer dessa semana. Neste exato momento o Bitcoin chegando a 20.400, a nossa máxima foi ontem, aliás, na virada desse dia, onde o Bitcoin chegou a bater 21.367 dólares, coisa que não acontecia desde quando o Bitcoin, desde 12 de setembro, então já faz um tempo considerável que isso não acontece. Isso pode estar invalidando realmente todo este movimento de baixa que a gente estava fazendo desde novembro, quando a FTX vem à quebra. Possivelmente, pontos para nós considerarmos: se no semanal o Bitcoin conseguir fechar acima dessa região, pelo menos os 19 mil,
a gente continua, ou pode pelo menos estar continuando, o movimento dessas semanas anteriores à quebra. Lembrando que o Bitcoin, na quebra da FTX, chegou a perder 22% de valor de mercado e agora vai quase que devolvendo tudo isso, 19% aproximadamente na alta do BTC. Bom, estamos fazendo essa consideração pelos valores semanais. Pontos para nós observarmos aqui no semanal que me chama muito a atenção. Média móvel de 20 períodos aqui, essa linha amarela parece sim estar querendo consolidar a ação do preço do Bitcoin e isso seria uma possível resistência, um possível suporte para o preço que é apontado ali em 19.200 dólares. Nós temos aqui média móvel de 20 e 50 períodos no BTC, apontando exatamente para 25.095 dólares. A média móvel de 200 períodos, e a média móvel de 50 períodos para 25.140 dólares. São valores também muito importantes para a gente estar atento, porque podem ser uma possível resistência. Bitcoin acima dos 25 mil dólares, para mim isso indica sim, de fato, uma consolidação do mercado e aí a gente pode estar entrando no tão sonhado período de acumulação para, quem sabe, uma reversão de tendência majoritária. Isso nos indicaria que o fundo possivelmente estaria já consolidado e que dificilmente a gente viria a abrir, por exemplo, posições mais baixas do que as posições atuais. Quando a gente traz o Bitcoin para os fatores diários, tem uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos sobre o Bitcoin, que é o seguinte. Olha só o Bitcoin no diário. Está sendo resistido e nós trouxemos isso aqui também no canal, né? Sendo resistido pela média móvel de 200 períodos que aponta para 20.980 dólares. Pode ver que o Bitcoin bate nessa média e acaba entregando tudo de volta, tá? Então fiquem muito atentos que o Bitcoin pode voltar para dentro dessa cunha descendente. Médias móveis de 20 e 50 períodos cruzadas, isso é muito importante, indica uma força muito interessante e foi o que aconteceu. O cruzamento dessas médias móveis aconteceu no 12 de janeiro, né? E somente de 12 de janeiro para cá, né, temos aí um movimento de 14,4% no Bitcoin no diário. E aí, utilizando essas métricas para outros ativos, vocês também podem ter a oportunidade de ver uma valorização muito expressiva em diversos protocolos do mercado. Acredito, tá, que muito provavelmente a gente até possa vir a voltar a testar essa cunha aqui descendente. E se nós conseguirmos criar suporte nessa cunha, muito provavelmente a gente ou se consolida acima dos 19 mil, ou até a gente pode começar um novo movimento de alta para tentar superar essa média móvel de 200 períodos. E se no diário superarmos a média móvel de 200 períodos, aí sim a gente teria pelo menos aí aproximadamente 3, talvez até 6 meses de valorização sobre a ação do preço do Bitcoin. Por isso fiquem muito atentos. Não estamos em alt season ainda. Pode ver que as altcoins, em sua grande maioria, não dispararam 200, 300% com essa valorização de 20% do Bitcoin. Aliás, a grande maioria ali, pelo menos das maiores altcoins, ficaram ou igual ou até abaixo nos últimos 7 dias para o Bitcoin. Não estamos aí em uma sessão de alta para as altcoins. Para mim, e aí continuo com essa consideração, o único ativo que eu estou acumulando todas as semanas é o próprio Bitcoin. E eu até deixo a pergunta, será que você conseguiu aproveitar o fundo do Bitcoin? Na sexta-feira fizemos uma transmissão sobre ativos que eu vou me posicionar para longo prazo. E aí sim, como acredito que possivelmente o fundo já esteja dentro, ou caso o fundo não esteja dentro, seria ali talvez dentro da região que eu já expecto, entre 13 a 14 mil dólares, acredito que mesmo com a desvalorização possível que pode acontecer nas próximas semanas, para ou retestar os 15 mil, os 16, 17 ou até mesmo os 13 a 14 mil dólares, que é o que eu acredito, vale a pena a partir de agora que a gente tem uma consolidação da ação do preço, começar a acumular ativos para longo prazo. E para isso, se você quiser saber qual é a minha carteira de investimento para longo prazo, eu te faço o convite para estar conosco dentro do nosso canal do Telegram, a partir escaneando esse QR Code aqui ou no segundo link fixado aí na descrição, ou até mesmo considerar fazer parte do nosso Projeto Ouro. Isso porque esses são os últimos dias aí de vagas abertas. Ao final de janeiro fechamos as vagas
E aí, provavelmente só abriremos a turma ou no final de 2023 ou no início de 2024, né? Então, se você quiser fazer parte e entender qual é a minha carteira de longo prazo, como eu estou investindo e como a nossa meta é conseguir aí fazer pelo menos R$1 milhão em cima desses nossos investimentos que estaremos fazendo aí em protocolos a partir desse cenário de baixa. Que Papai do Céu abençoe todas as suas decisões e te ajude a multiplicar muito seu dinheiro. Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo.